A Argentina, ela está abaixo das expectativas porque a Argentina chega como atual campeã com a base do time campeão mundial, sem o Di Maria, basicamente, é o mesmo time. E a Argentina pena para ganhar do Cabo Verde e pena para ganhar do Egito. Aliás, quase perde para o Egito, consegue uma virada histórica. Não te parece que a Argentina está sendo um time abaixo do que deveria ser, mas com a peculiaridade de ter um gênio chamado Lionel Messi? Nenhuma dúvida disso, né? E até assim, a mesma ausência do Di Maria, ela não pode fazer tanta diferença porque o Di Maria ele tem uma lesão, que não foi grave, mas uma lesãozinha muscular no último jogo da primeira fase contra a Polônia. Ele não joga as oitavas contra a Austrália, ele entra nos minutos finais da prorrogação contra a Holanda e não joga a semi contra a Croácia. Tanto que foi uma dúvida que foi até a hora de sair a escalação se o Di Maria seria titular na final contra a França. Ele é titular e joga quase tanto quanto o Messi naquela final, faz um dos gols e tal, e quando ele sai o jogo tá 2-0, né? O empate da França vem depois da saída do Di Maria. Mas é que tem muito um jogador abaixo, né? Ele fez poucas mudanças no time, o Scaloni, em relação ao time titular, né, da Copa do Mundo. Segue o goleiro Dibu Martínez, segue o Molina e Tagliafico os laterais, pegando a final, né? Aí entrou o Lisandro Martínez no lugar do Otamendi, essa é uma renovação. O Cuti Romero segue, Enzo Fernandes, McAllister, Depou seguem, Messi segue, Julian Álvares segue. E aí no lugar do Di Maria começou o Almada, mas aí é que tem alguns jogadores que estão abaixo e aí não são os jogadores que a gente imaginava, né? O Messi com 39 anos está jogando mais do que jogou em 22, é impressionante os números dele. Mas tem dois jogadores que são muito importantes que estão abaixo, que é Enzo Fernandes e McAllister. E por aí que passa o problema da Argentina, né? Primeiro que o Enzo era um primeiro volante em 2022 e ele ao longo desse ciclo, ele no Chelsea, ele foi cada vez jogando mais adiantado, né? Ele no Chelsea hoje ele é um meia. Primeiro, como é que o Scaloni tentou montar o time, um revezamento entre ele e o McAllister, e às vezes até o Depou, do primeiro volante. E aí, como não funcionou até o Cabo Verde, a partir do jogo contra o Egito entra o Paredes no time e sai o Almada. Então entrou um volante, né, um primeiro volante, o Paredes, para soltar um pouco mais McAllister e Enzo. O Paredes fez um jogo muito bom contra o Egito. O Tagliafico, que voltou, recuperou a posição porque começou a Copa fora porque estava lesionado, foi bem também. Mas ainda não foi o meio-campo que se espera. A imprensa argentina, a especulação de que pode entrar o Nico Gonçalves no time, que é um jogador que joga na ponta esquerda, que pode ser um ala, que pode ser um atacante, que pode ser um meia aberto e tal, mas é um cara de maior velocidade, né? Falta velocidade nesse time. Quem sairia? Aí fica uma dúvida, porque o Paredes que entrou bem não vai sair. Pode ser que saia o Depou e aí o McAllister jogue um pouco pelo lado direito. Pode ser que saia o próprio McAllister. Acho mais difícil. Acho que o candidato a sair seria o Depou, que é quem vem saindo antes nos jogos. Ele tá tentando encontrar ainda, ele não encontrou. Aquele Scaloni que tanto mexeu no time na Copa de 22 e sempre encontrava soluções, ele não conseguiu ainda. E aí chama atenção como os jovens não ganharam espaço com ele. Barco, Simeone, Nico Paz, mal jogou até agora. Né, os jogadores que se esperava assim, que poderiam trazer um sangue novo, né, como foi na última Copa, o Álvares, o Enzo Fernandes e o McAllister, que viraram titulares durante a Copa do Mundo e foram fundamentais, eles não tinham 10 jogos, nenhum deles como titular da seleção antes da Copa. E eu imaginava que o Scaloni não teria medo de mexer nessa Copa do Mundo exatamente por isso, mas ele está tendo, ele está fazendo as substituições, tem entrado nos jogos os experientes, né? No último jogo entra o Nico Gonçalves, entra o Lautaro Martínez, entra o Montiel, teve a troca ali de lateral. Ele não tem feito as trocas de colocar os garotos. Eu não sei o que eles estão apresentando nos treinos, que ele não está confiando, mas ele está indo nos mais experientes. Só que assim, o rendimento coletivo não está bom. E aí, vai confiar que uma troca entrar o Nico Gonçalves e no lugar daqui a pouco do Depou, só isso vai melhorar o time? E eu acho que ele deveria ter feito mudanças, colocado mais gente nova, né? Só que agora também nas quartas de final, se não fez antes, mas eu sinto falta de mais tempo pro Barco, de mais tempo pro Nico Paz, que foi o melhor meia do campeonato italiano, mais tempo do Simeone, que é um ponta que pode jogar até como lateral, em algum momento ali quando a Argentina estava perdendo contra o Egito por 2-0, ele troca o Molina pelo Montiel. Ele podia ter colocado o Simeone como lateral, tanto que a TV, a transmissão, no momento que ele faz a troca, mostra o Pablo, né, o Diego Simeone, o pai, vendo o jogo, exatamente porque eu imagino que todo mundo que estava na transmissão ali, Argentina e Mundial, pensou, era hora de entrar o Simeone, não era hora de trocar o Molina pelo Montiel. E depois o Montiel acaba participando até do gol do Messi, é ele quem dá o passe pro Messi. O Scaloni é aquele Scaloni que encontrava soluções, ele ainda não apareceu nessa Copa do Mundo, né? E aí a Argentina até agora não conseguiu jogar bem ainda. Munari, vou te liberar.